Cá, como fazer para fechar todas, olha o detalhe, todas as vendas. Todas as vendas. Acontece contigo, empreendedor. Às vezes você apresentar a proposta, você fazer uma condição diferenciada para o teu cliente que te procurou e você não conseguir tirar o sim dele, você não conseguir fechar a venda dele. Se eu te perguntar hoje qual é a tua taxa de fechamento, você já parou para olhar nisso? Olhar para isso? Você sabe me dizer, para fechar, por exemplo, eu tenho uma meta esse mês, Karine, eu quero fechar 5 contratos novos. Para fechar 5 contratos novos, quantas prospecções você precisa fazer? Você já parou para pensar assim aí no seu negócio? De cada 10 você fecha quanto? Você fecha 2, você fecha 8, você fecha 5? Né? Então assim, o que eu preciso fazer para fechar todas as vendas? E o que eu quero compartilhar contigo nessa live de hoje aqui é o que você precisa fazer toda vez que você estiver diante de um cliente. Quando eu peguei essa pergunta, o que eu preciso fazer para fechar todas as vendas, eu fiquei me perguntando, o que será que esse cliente está querendo me perguntar quando ele me pergunta o que fazer para fechar todas as vendas? Provavelmente você tem essa dúvida também. E o que eu quero te trazer hoje aqui, e que eu vou te dizer que isso é libertador, esse conceito que eu quero trazer, ele é libertador, ele faz todo sentido na minha vida. E hoje eu tenho uma taxa de fechamento a qual eu me orgulho muito. Sou uma pessoa que pode falar com propriedade para você sobre o fechamento, porque de cada 10 abordagens, de cada 10 clientes que eu apresento uma proposta, olha, eu vou dizer para vocês, eu fecho 9. Se vocês me perguntarem hoje um cliente que eu não fechei, eu tenho dificuldade de lembrar. Praticamente a minha taxa de conversão ela é 100%. E isso parte de um conceito que eu quero compartilhar aqui com vocês agora. Gente, anota aí, papel e caneta. Por que dessa pergunta? O que tem por trás dessa pergunta? Não tem nada de errado se você apresentar uma proposta para o teu cliente e você não conseguir fechar a venda. E não fechar a venda é absolutamente normal, ok? Só que sabe o que nos incomoda enquanto empreendedor? Não é o não fechar a venda. É não saber o que aconteceu. É ficar com um talvez do cliente. É isso que te desestrutura. É isso que te desconcerta. Não tem problema nenhum se você, empreendedor, não fechar todas as vendas. Não tem problema nenhum se você, empreendedor, não conseguir fechar todas as propostas que você fizer. O problema é quando você entra numa negociação e sai com um talvez. E sai com um eu vou pensar. É isso que fica martelando na sua cabeça. É isso que te desempodera. É isso que faz muitas vezes você duvidar do teu processo de venda. É isso que muitas vezes te faz duvidar do teu poder de persuasão e às vezes até duvidar da qualidade da tua entrega, da qualidade da tua solução. Então o que eu queria te dizer é o seguinte nessa live de hoje. Como que eu faço para fechar todas as vendas? Não saindo de nenhuma delas com um talvez. O talvez é algo que não existe dentro de um processo de vendas. E por que acontece o talvez? Risca essa palavra, risca essa possibilidade das tuas negociações. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês como que funciona o cérebro do nosso cliente e o nosso também quando a gente inverte a posição e quando a gente está na posição de comprador e não de quem resolve a dor, que é a nossa condição como empreendedor, enquanto a gente está mostrando a nossa solução. A gente nós seres humanos, nós temos uma cultura
onde a gente tem uma certa dificuldade, ou melhor dizendo, a gente vive numa cultura onde a gente tende a evitar dizer palavras ou frases como, por exemplo, não quero, não gostei, não vou comprar, a tua solução não é boa. Por que a gente faz isso? Porque a gente tende a evitar uma situação constrangedora. Então imagina você na condição de seu cliente. Você é super empreendedor, organizou uma super apresentação, uma super proposta para o teu cliente. Só que algumas falhas de condução, e lembra que vendas é um relacionamento direcionado, e se você não for muito firme na hora de direcionar a sua venda, talvez alguns detalhes no meio do caminho possam deixar o teu cliente inseguro. E se isso acontecer, diante dessa falta de segurança total em te dar um sim, o cliente que tem essa cultura de não magoar, para não criar uma situação constrangedora, ou uma situação, como é que eu vou te dizer, chata entre você que tá ali se mostrando tão interessado em ajudar, ele acaba te dizendo coisas como, por exemplo, talvez. Olha só, gostei da tua proposta, achei que teu produto super me atende, mas eu preciso pensar. Talvez eu volte a falar contigo. Onde que entra esse talvez? Sabe como o cliente faz isso quando ele diz assim, bah, bem legal, mas eu vou falar com meu marido. Quem nunca, gurias? Não, show, só que olha só, eu preciso pensar. Pensar no quê? Ou o cliente diz assim, ah, bem legal e tal, mas olha só, eu não consigo decidir agora. Eu posso te ligar mais tarde? Quem já não passou por essa situação? E é isso que te desestrutura. O problema não é se o cliente diz não, não é exatamente isso, Karine. Não é bem isso que eu queria. Não é bem essa a minha dor. Ou se o cliente dissesse pra ti, quando ele vê que ele não te atende, dissesse pra ti, não, Karine, não é isso que eu preciso. E você saísse da frente dele com essa certeza, tava tudo bem. Então, o que nos incomoda quando a gente é empreendedor e não tem um sim todas as vezes do nosso cliente, não tem um sim em todos os fechamentos, é que muitas vezes eu também não tenho não. E eu saio com esse grande ponto de interrogação na minha cabeça, com esse grande não na minha cabeça, com esse grande não, com esse grande talvez na minha cabeça. E aí eu quero perguntar para vocês, faz sentido que o que nos atrapalha é isso? Ter essa dúvida em vez de ter uma resposta concreta? Faz sentido para vocês? Então olha só, toda vez que o cliente te fizer uma pergunta, assim como vocês me perguntaram, como eu faço para fechar todas as vendas? Você precisa investigar o que tem por trás daquela pergunta. O que o teu cliente está querendo te dizer? E quando eu sentei para estruturar, porque vocês sabem, eu tento fazer uma aula, então eu organizo toda minha linha de raciocínio para realmente poder entregar algo de valor para vocês. E quando eu sentei para responder essa pergunta, eu pensei, cara, o que tem por trás disso? O que tem por trás dessa pergunta é isso. Que na verdade o que te incomoda não é não fechar. É sair, é entrar num processo de vendas e sair com ponto de interrogação. Porque lembra, gente, todo o processo de vendas, toda vez que você entra num processo de vendas, alguém sai com sim. Ou você, ou seu cliente. Alguém compra alguma coisa. Ou o cliente compra a tua solução, ou você compra a desculpa e o talvez dele. E na maioria das vezes, nós compramos o talvez. Nós compramos e aceitamos o talvez. Então, para que a gente consiga, a minha recomendação para ti hoje, empreendedor, é que a partir do momento que você decidiu entrar num processo de venda, você não saia mais sem um sim ou sem um não. Não saia na dúvida. E aí, olha só, o que eu quero te dizer? Se você olhou para um cliente, se o cliente te procurou, você sentou com ele, você levantou a necessidade, você entendeu que você resolve,
você entendeu que a dor desse cliente faz parte do que você está se propondo a resolver, se você entendeu que esse cliente é para ti, não larga o osso. Não larga o osso de maneira nenhuma, né? Sem antes mostrar para ele tudo que você pode fazer oferecendo o teu serviço, apresentando o teu serviço. Só que aí vão acontecer algumas situações. E é isso que eu quero te recomendar hoje, te dizer que é muito importante para que você só vai sair, ou melhor, você só vai... Primeiro, abre parênteses, você só vai entrar num processo de negociação se você tiver certeza que esse cliente é para ti. Segundo, quando você entra num processo de venda, você precisa observar duas coisas que eu quero te dizer aqui. A primeira você tem sempre duas situações. E a primeira delas é o que eu acabei de te falar. Se você percebeu que esse cliente é para ti, que você realmente consegue resolver a dor dele, agarra o osso e não solta. Não saia da presença de ninguém, não deixe um cliente sair da tua presença sem antes deixar muito claro para ele que você é a pessoa que pode ajudar. E olha só, deixa eu te dizer, é que o cliente estava especulando, não estava especulando nada. Ninguém tem tempo para simplesmente ficar batendo papo. Ninguém bate na tua porta se não for para te pedir pelo menos um copo d'água. Então, quando o cliente te procurou e te pediu uma resposta, te procurou pedindo uma solução, é porque existe uma intenção de compra aí. E o teu papel é investigar. E você vai investigar duas coisas. A segunda situação é o seguinte: às vezes você entra num processo de vendas e durante o levantamento da necessidade você percebe, você se dá por conta que esse cliente não é para ti. Que a dor e a necessidade que esse cliente tem não vão ser totalmente resolvidas pela tua solução. Então tá em ti, vendedor, empreendedor, tomar a decisão de tirar o teu time de campo. Tirar o teu time de campo, por quê? Porque eu sei que às vezes a gente tem necessidade, tem boleto para pagar e a gente acha que pode ajudar. Só que achar que pode ajudar te coloca num lugar numa condição extremamente desconfortável. Porque por mais que você faça esforço lá no meio da tua entrega, você vai perceber que esse cliente não era para ti. E as coisas vão começar a sair não exatamente como você planejou. Os imprevistos vão começar a acontecer. E aí o que eu percebo, e eu acompanho direto isso nas mentorias que eu faço para empreendedores, que a maior queixa é assim: fulano ficou muito chato, tá muito exigente, tem cliente que é mala mesmo, né, Karine? O cliente resolveu me tirar. E aí o que eu preciso te dizer é o seguinte: se você não fez um bom levantamento, se você entrou num processo de venda e viu que esse cliente não era 100% para ti, e mesmo assim resolveu comprar essa briga e agora tá te dando muito problema, o problema é teu. A culpa é tua. E essa situação de atender um cliente que não é para ti acontece de duas maneiras. Ou porque você disse sim para quem você deveria ter dito não lá no começo. E de novo, as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. E se o cliente está te tirando para bobo, está exigindo demais de ti, que é o que os meus clientes às vezes dizem, o cliente só faz com a gente o que a gente tolera. Simples assim. Cliente nenhum é mala. Não existe cliente mala. Existe sim empreendedor que não se valoriza e que não sabe se comunicar e comunicar a sua solução diferente, da maneira certa. E se você não sabe comunicar da maneira certa, você acaba atraindo um cliente errado. E aí o que acontece quando você atrai um cliente errado? Você acaba procurando o que não quer. E aí você tem os resultados que você não gostaria. Por quê? Porque você procurou errado e por isso permitiu que pessoas que você não consegue atender, que pessoas que têm soluções que você não resolvam,
façam parte do teu portfólio de cliente. Aqui a gente está falando que para que você consiga fechar todas as vendas, é muito importante que você ajuste a sua comunicação para atrair só o seu cliente ideal, só quem realmente faz sentido para você. Então, se de alguma maneira você está percebendo que você não está conseguindo tirar mais sim do que não do seu cliente, e você tá cheio de clientes que estão te dando muito trabalho, revisa a tua comunicação, que tem alguma coisa de errado aí. Você tá atraindo o que você não quer. E se você atrai o que você não quer de novo, a culpa é tua. Porque você tá errando na sua comunicação. Você tá errando na sua comunicação. Certo? Segunda condição. E aí, se você, ok, tá, Karine, mas agora eu já vi que eu errei. Gente, se posiciona. Se posiciona e tem cliente, entenda que você não vai conseguir atender todo mundo. Quem quer atender todo mundo não atende ninguém. E tem cliente que não é pra ti. Assim como você também não é pra todo mundo. Assim como a tua solução também não é pra todo mundo. Então, se posiciona, esteja preparado para atender o cliente, gasta a tua energia com um cliente que realmente você consegue resolver, com um cliente que tem a dor que você está dedicando seus dias, seus estudos, enfim, seu tempo para desenvolver a melhor solução. Não com um cliente que você acha que você vai conseguir resolver. Porque aí você vai estar atraindo o que você não quer. Você vai ter que futuramente tolerar o que você não deseja. E você vai acabar tendo os resultados que você não procura. E tendo os resultados que você não procura, o que vai acontecer? Você não vai faturar o dobro. Que é a nossa intenção com essas lives. Que é fazer você simplesmente dobrar o seu faturamento. Certo? Até então tudo bem, cara, mas o seguinte, o detalhe não é esse, os meus clientes são bons. Os meus clientes têm a dor e a necessidade que eu resolvo. Então, ok, tudo bem. Entrou na negociação, não larga o osso de maneira nenhuma. Diante do cliente certo, qual é a situação que geralmente acontece, onde eu acabo muitas vezes perdendo uma venda? É quando o cliente me traz uma objeção. E ali, grande parte dos empreendedores desistem, larga o osso. Então, assim, a minha recomendação para você que chegou até aqui e viu que está atraindo o cliente certo, é que você comece a aprender a lidar com as objeções. Porque se você está diante de um cliente certo, que tem uma dor que você resolve, e você não consegue tirar o sim dele, é porque ele está te trazendo uma objeção que você não sabe contornar. O que é uma objeção, Karine? Objeção, na verdade, são assim, entraves ou empecilhos que o teu cliente coloca entre você, entre a sua solução e o sim definitivo e derradeiro dele. E o seu papel como empreendedor é contornar essas objeções. Como eu vou fazer isso, Karine? Papel e caneta na mão agora. E isso é muito importante, muito importante. Eu só consigo contornar, lembrando, gente, eu não quero que você evite objeções. Sabe por que você não pode evitar objeções? Porque as objeções é uma das partes mais importantes do teu discurso de venda, do teu processo de venda. Toda vez que você estiver diante de uma objeção, toda vez que você estiver diante de um cliente que está dificultando, significa que você está diante de um cliente que tem uma intenção de compra. Então, uma das coisas mais importantes do teu processo de venda é a objeção. O cliente me largou uma objeção, significa que eu estou muito perto de um sim. Então, eu não vou evitar. Eu preciso me treinar para conseguir contornar. E como eu faço isso, Karine? E agora tá aqui a grande sacada, papel e caneta na mão. Para contornar uma objeção, eu, empreendedor, preciso me treinar. E eu só me treino para contornar objeções mapeando elas, fazendo uma cola que nem tabuada, me preparando que nem jogador antes de entrar no campo, me treinando.
Então, o teu papel empreendedor para tirar o sim de todos os teus clientes e para dobrar o teu faturamento é mapear as objeções para conseguir contornar elas. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Dentro desse teu cliente ideal que você já tem clareza de quem é, quais são as principais objeções que eles costumam te trazer? Anota aí, pelo menos 10. Quais são as principais objeções que os clientes levantam durante o teu processo de venda? E para cada uma delas, você precisa antecipar uma solução. Ou seja, na maioria das vezes, o cliente fica objetando e te trazendo empecilho sem nem sequer perceber, porque é o cérebro reptiliano dele tentando proteger ele, porque ele ainda não confia 100% em ti. Então é natural. Só que muitas vezes o cliente tem uma objeção que ele nem sabe que tem e ele nem expressa. E quando você faz esse exercício que eu tô te trazendo aqui, que é você mapear pelo menos as 10 principais objeções que o teu cliente ideal tem trazido para você dentro do teu processo de venda, você simplesmente consegue se preparar para contornar e assim falar, ou não é nem contornar, você consegue se preparar para anular essa objeção antes do cliente te trazer. Você consegue acalmar e terminar, assim, tipo assim, amenizar a ansiedade de um cliente que está na tua frente querendo comprar. Como que a gente faz isso na prática, Karine? Se alguém estiver aqui, quiser me escrever aqui nos comentários uma objeção do teu cliente ideal, coloca aí que a gente vai fazer isso aqui ao vivo. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de um nicho de empreendedores. Vamos fazer de conta que eu tenho uma pastelaria, tá? Não sei que ramo você empreende aí. Você tem uma pastelaria e agora com essa onda de delivery, você mapeou aí, você fez essa atividade e você mapeou que uma das possíveis e principais objeções que o teu cliente tem na hora de levantar o telefone e te fazer um pedido é que ele tem medo que o teu pastel chegue frio até a casa dele. Então, você já sabe que isso é uma possível objeção e que muitas vezes o cliente não te fala isso. Então, na tua comunicação, você precisa expressar e comunicar para o teu cliente, dar clareza para ele que você se preocupa com isso. E você vai dizer o seguinte, olha só, deixa eu explicar para você, meu cliente, não sei como você vai fazer isso num post na rede social, vai ser no telefone, conversando com ele mesmo, vai ser num vídeo. Você vai dizer aqui na pastelaria XXX, que é o teu negócio, a gente tem uma preocupação muito especial com a nossa entrega. Então, nós nos preocupamos com o tempo, com o trajeto que o pastel vai ficar até chegar na tua casa. E por isso nós desenvolvemos uma embalagem que é assim, que vai garantir que você receba na sua casa o teu pastel quentinho. Eu preciso esperar o cliente perguntar primeiro? Não, muitas vezes ele não pergunta, ele simplesmente não compra. Mas se eu mapeio e faço o levantamento, a gente chama isso de isolar a objeção. Se eu isolo a objeção que o meu cliente ainda nem trouxe, as minhas chances de fechamento com esse cliente, eu sei que é isso que tu quer, você quer fechar tudo para dobrar o teu faturamento, vão lá em cima, porque você já está dizendo para ele que aquilo que poderia ser um problema ou uma dúvida para ele na hora de te dar um sim, você resolve, você se antecipa. Então, assim, eu trouxe um exemplo que veio na minha cabeça agora aqui, mas não interessa o teu ramo de negócio, todo ramo, todo negócio, todo produto, toda solução tem sim objeções, assim, que são praticamente repetidas pelos clientes. E o teu papel aqui é isolar elas, mapeando pelo menos 10. E quando eu digo mapeando, você vai anotar ela e você vai escrever aí pelo menos umas 2 ou 3 soluções para o teu cliente que tem essa objeção. E quando você estiver no meio do teu processo de vendas, no meio da condução, lembra, gente?
Venda é um relacionamento. Ah, Kai, eu faço tudo que o meu cliente quer. Eu dou cafezinho, eu sou legal, eu procuro, eu aceito o horário dele, eu atendo a necessidade que ele precisa, eu atendo fora do horário, ou seja, eu realmente construo um relacionamento com o meu cliente e chega no final ele não bate o martelo. Sabe por que ele não bate o martelo? Porque eu tenho visto, gente, e eu vou dizer pra vocês que eu também já me perdi nisso, eu também já fui assim que nem você. Eu tenho visto muitos empreendedores se preocupando tanto com criar relacionamento com o cliente e esquecendo que criar relacionamento a gente cria com os nossos amigos. Criar relacionamento ponto e ficar no relacionamento é o que a gente cria com os nossos amigos. Eu preciso sim criar um relacionamento com o meu cliente, só que tem um próximo passo, que é o quê? Direcionar ele para a solução. Muitas vezes o cliente tem uma dor e não sabe, então eu com a minha solução, eu fiz o levantamento, entendi a necessidade dele, preciso, além do relacionamento, por que serve um relacionamento no processo de venda? Para que o cliente confie em mim. Agora que ele já confia em mim, o que eu faço com isso? Direciono ele para a minha solução. Direciono ele para o melhor caminho para que ele se livre de uma vez por todas. Se livre de uma vez por todas dessa dor. Então, assim, cuidado com essa armadilha. Muitos empreendedores se relacionando de maneira muito certa, inclusive muito bonitas com seus clientes, mas ficando nisso aí, sendo amiguinho. Você não criou um negócio para ser amigo das pessoas. Você pode sim, durante o seu processo de vendas, encontrar clientes que se tornem teus amigos. E isso é lindo, isso é maravilhoso, a gente adora. Mas não esqueça, só se relacionar não vai fazer o teu faturamento dobrar. Vai te trazer uma demanda assim grandiosa de clientes, mas não vai te trazer resultado nenhum, porque você não está dando o próximo passo, que é direcionar. E quando eu não tenho autoridade no meu nicho nas redes sociais, para fechar todas as vendas, eu vou fazer duas colocações. Quando eu não tenho autoridade no meu nicho nas redes sociais, eu preciso ensinar e mostrar para ele o quanto eu entendo daquilo que eu tô falando ali nas redes sociais, de cara limpa, assim como eu tô fazendo aqui para vocês. Eu tô mostrando para vocês que o quanto eu entendo de dobrar faturamento, fazendo lives, conversando com vocês, ensinando a vocês a conseguir melhores resultados, assim como eu tô ensinando vocês agora a isolar as objeções. Você também vai conseguir criar autoridade nas suas redes sociais, ensinando a tua audiência. E outra, tem uma coisa que eu ensino muito, isso se chama gatilho da prova social, que é uma coisa que eu ensino muito no presencial para os meus clientes, e agora a gente está migrando para o online, que é o seguinte: quando eu tô começando, gente, uma coisa que quando eu tô começando num novo nicho de negócio, eu me deparo com a mãe das objeções, que é quem? A confiança. Então, a melhor estratégia para você que está começando um negócio é pedir indicações para clientes que já te deram o sim. Porque lembra, a partir do momento que eu tenho uma indicação de um cliente que já me deu o sim, eu pego carona num relacionamento que já existe. Então, uma das melhores maneiras de você começar, segundo, nas redes sociais, é fazendo o que eu tô fazendo, dando a minha cara a tapa, tentando te ensinar o que eu sei, tentando te mostrar o quanto eu realmente entendo disso que eu tô falando nas redes sociais que eu posso fazer por ti. Segundo, se for presencial, eu peço indicações para quem já me deu o sim. Pego carona num relacionamento que já existe. E aí o que eu faço com essa onda de rede social? Eu transformo isso no gatilho da prova social. Eu trago esse depoimento, eu trago essa indicação aqui para dentro da rede social. Faz sentido para ti? Como que eu faço quando eu não tenho autoridade? Primeira coisa, eu ensino as pessoas. Segunda coisa,
eu peço indicação para quem já me deu o sim. Pego carona num relacionamento de confiança que já existe. Certo? Show, G. Show ter feito essa pergunta para mim também. Então, gente, retomando, a minha recomendação para você aqui, primeiro é que você entenda que o problema não é não fechar todas as vendas. O problema é sair de uma negociação com um talvez. A partir de hoje, eu quero que você nunca mais se permita sair de uma negociação com um talvez. Ou você sai com sim, ou você sai com não. Não sai da negociação e fica remoendo. E eu tô dizendo isso para ti e para o cliente também. Não permita que um cliente saia da tua frente sem que ele tenha total clareza da sua solução. E aí tem outra coisa que eu quero te dizer. Se coloca no lugar do cliente. Se você, assim, ó, não sai de um processo de negociação com uma pessoa que está tentando vender para ti sem dar um sim ou um não para ela também. Não faça com as pessoas o que você não gostaria que fizesse com você. Vou te dar um exemplo, tá? Você recebeu uma ligação de uma operadora, ó, meu celular bagunçando. Você recebeu uma ligação de uma operadora te oferecendo um novo plano. E aí, assim, essa pessoa tá sendo tão gentil e você sabe que aquela pessoa que tá ali, do outro lado da linha, leva um não atrás da outra. Só que essa pessoa é gente que nem você, tá? E ela tem uma meta para bater. E ela tá ali trabalhando. Por mais que muitas vezes eles sejam insistentes, eles estão ali trabalhando. Então, o que eu vejo muitas vezes é as pessoas não conseguirem dizer, olha só, não, nesse momento eu não tenho interesse e eu não quero esse super plano que você tá me agradecendo. E sabe por que ela tá treinada? Porque ela já fez o que eu te pedi para fazer agora. Ela já mapeou e já isolou todas as tuas possíveis objeções. E ela vai te trazer isso tudo. Só que você não quer. Você vai ficar perdendo tempo e vai ficar fazendo essa pessoa perder tempo também. Então, a partir de hoje, não entre e não saia de nenhum processo de vendas sem um sim e sem um não. Se você saiu com um não do processo de venda, tá tudo bem. Lembra, talvez esse cliente não era para ti. E tá tudo certo. Pode ter algumas falhas no teu processo de comunicação. Talvez você tá atraindo clientes que não são exatamente para ti. Talvez os clientes, algum cliente que veio bater na tua porta, não entendeu exatamente qual é a dor que você resolve. E por isso, é mais saudável para ti e para o teu cliente também, para que ele não perca tempo e para que você não se desgaste com algo que não é para você, que você saia desse processo de vendas com não. E tá tudo bem, desde que você identifique que esse cliente não é para você. Porque se ele for para você, você não pode largar o osso. Você não tem o direito de sair da presença de um cliente sem resolver a dor e a necessidade dele, se você identificar que você é a melhor pessoa, que você tem a melhor solução e que você é a melhor escolha. Só que o cliente não sabe disso. E o teu papel empreendedor, como criador de solução, como pessoa que resolve a dor e a necessidade do outro, é dar clareza para ele, é mostrar para ele, é ser persuasivo o suficiente dentro do teu processo de venda para mostrar para ele que assim, você é a melhor solução, que você é a pessoa que resolve e que ele pode confiar em ti. Certo, gente? E assim, lembrando, toda vez que o cliente faz uma pergunta, tente entender o que tem por trás dessa pergunta. Eu tenho certeza que quando você me perguntou, Cá, como eu faço para fechar todas as vendas? É porque você tem saído de algumas vendas com talvez. Porque sair com não dói. Sair com não serve para você chegar a duas conclusões. A primeira é que esse cliente não era para ti. E a segunda é que talvez você não está direcionando o teu cliente da melhor maneira. E se você percebeu que o cliente é para ti e você saiu com não,
Senta, mapeia as objeções, mapeia tudo que você falou e entende onde é que está a dificuldade. Onde, em que etapa do teu processo, da tua conversa, você não está sendo persuasivo o suficiente. Qual foram as objeções que você não isolou. E aí, no próximo, você vai estar muito mais preparado. E é assim que tem que ser um empreendedor. Ele tem que estar altamente treinado. Certo, gente?